Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. Voltamos aqui para replantar orquídeas. Então, se você quer aprender a replantar as orquídeas de um jeito muito fácil, continua assistindo esse vídeo que eu vou mostrar todo o processo e as plantas estão muito lindas. Aqui eu tenho duas plantas que precisam ser replantadas. Essa aqui tem a questão de que ela foi plantada em madeira e aí aqui no orquidário a gente tem um certo problema com a madeira, que dá pulgão e ela começa a apodrecer e aí não é legal. Então, aqui a gente tem a Valqueriana Tânia, que assim é a minha planta favorita aqui no orquidário, tanto que é a foto de perfil aqui do YouTube. Vou mostrar pra vocês como que eu vou replantar ela. Eu cortei ela porque eu queria gerar o corte para poder vender ela depois. Então, caso vocês queiram comprar, eu deixo o link aqui e também vou deixar a fotinha de como que ela é, que eu amo ela de paixão. Vocês podem ver que aqui elas ficam a maioria no vaso de barro, muito por conta de que para água escorrer, porque água parada para apodrecer uma raiz é muito fácil. Então eu vou pegar ela aqui, vou levar pra mesa e aí ali da mesa eu mostro todo o passo a passo pra vocês, beleza? Bem, gente, vamos lá então. Aqui a gente botou uma coisa do ração dos cachorros, mas é isopor. Por quê? Sabe esses isopores de construção mesmo? A gente pegou um porque ele rende muito. E por que a gente opta por esse isopor? Por conta de que se a gente colocar somente pedra, fica muito pesado o vaso. Como a gente pendura eles para não juntar caracol, ficar mais difícil para proliferar esse tipo de praga, então a gente coloca o isopor, porque ele não fica acumulando água, então o que bater aqui escorre. Como vocês podem ver, o orquidário, ele não é tampado, então a gente aproveita muita água da chuva, mas se, por exemplo, a gente tem uma semana onde chove muito, não tem o que a gente fazer, pedir para São Pedro para parar de chover, não tem como. Então, o máximo que puder escorrer, melhor. Se você é o caso da pessoa que não gosta muito de ficar regando, não tem tanto tempo assim para ficar dando essa manutenção nas plantas, então é o caso de você colocar em no vaso de plástico mesmo, mas colocar outro tipo de substrato, que segura bem. Então aqui eu deixo o isopor bem assim, desse tamanho mesmo, não precisa ser muito fininho. Depois eu meço aqui a altura para ver se tá tudo certo. Porque a valqueriana, ela é uma planta que ela gosta de ficar com as raízes, assim, livres. Então, ela não pode ficar muito afundada, porque ela sempre vai tender a sair. Eu tenho algumas pedras britas aqui, mas eu preciso lavar elas. Então, caso você vá plantar valqueriana igual a mim, ou qualquer outro tipo de orquídea, sempre faz uma higienização antes, eu vou lavar e já eu volto. Gente, desculpa o enquadramento, vou ter que ficar meio abaixado, porque senão vocês não conseguem ver o que eu tô colocando aqui no vaso. Então, vou ficar meio abaixadinha aqui. Uma coisa que a gente prefere é deixar a raiz de contato na brita. Porque, querendo ou não, o isopor é uma coisa natural, né, gente? E é melhor ela ficar em contato com a brita, que a gente acha melhor. Então, aqui, eu vou ajeitando ela. No caso dessa daqui, os furos do vaso, eles estão aqui em cima, então é mais fácil de colocar. Porque, por exemplo, naquelas de barro, o encaixe do vaso, ele é aqui no meio, então a gente tem que colocar os arames primeiro, para poder pendurar depois, fica bem mais fácil. No caso dessa daqui, não vai precisar. Obviamente, quando você for replantar, deixa eu mostrar pra vocês. Quando você for replantar a sua valqueriana, olha, você não tem nenhum bichinho, nenhum caramujo, porque eles adoram, impressionante. Deixa eu colocar de um jeito que vocês conseguem ver melhor. Pronto. Aí que eu termino de preencher colocando as britas.
E assim, sempre lembrando de ir apertando, cuidado com as raízes, mas vai ajeitando com cuidado. Ela precisa ficar bem firminha, porque na árvore ela tá sempre firminha, então ela tem que se sentir segura pra mais pra frente florir e soltar novos bulbos. Ó, ficou firminha, acho que eu vou até colocar mais um pouco de pedra. Pronto, tá bem firminha. Deixa eu arrumar aqui. Menino, olha aqui a situação da unha. Como assim você quer cultivar plantas e quer ter a unha impecável? Não tem como, galera, não tem como. Então aqui ela tá replantada, toda linda. Lembrando não sufocar ela, porque ela sempre sai os bulbos novos. Você tem que ver onde que é o olhinho dela, onde que é a frente dela. Tipo, olha esse daqui, isso aqui é um bulbo novo. Então tem que ter todo esse cuidado. Mas para todas as plantas, replantou, ela tem que estar bem firminha, não pode ficar muito sacudindo. Onde você vai colocar ela? Não colocar ela encostada em parede, nem nada do tipo, porque se tiver qualquer mofo na parede, encostar na folha, vai passar doença para a folha. E a gente não quer ficar tratando doença nem nada do tipo. Vou colocar ela ali no orquidário e já volto para explicar como replantar os outros tipos. Gente, como eu havia comentado no começo do vídeo, olha, essa daqui ela foi plantada no cachepô e tá vendo que ela tem uma madeira aqui grudada nela. Assim, é ótimo, ela enraiza super bem, mas tem uma questão que é, depois, se eu quiser fazer um corte para ela ou qualquer coisa do tipo, vai dar muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, porque começa a decompor a madeira. A madeira é um material orgânico. Então dá muito trabalho e olha aqui, querendo ou não, quando você vai fazer um corte, quando você vai enviar, acaba estragando algumas raízes. Isso não prejudica no caso da valqueriana, porque ela tem uns bulbos, esses bulbos podem soltar raízes depois, tudo bem. Mas sim, é um trabalho a mais. Então se você tem mais plantas, pense em cultivar na pedra brita, com isopor, que assim, a madeira ela vai demandar assim muito tempo de você cultivando ela. Sentei aqui agora pra gente poder conversar. E é o seguinte, Milena, eu comprei esse substrato, o musgo, esfagno, eu já comprei sei lá, tem sempre umas casquinhas de macadâmia, tem casca de pino. Gente, assim, a orquídea ela vai crescer se você plantar ela nesses substratos. Isso não é problema. A questão é o cuidado que você vai ter com ela. Se na sua casa já é muito úmido, então você pode plantar numa casca de pino, tudo bem. Mas cuidado com a rega, então é sempre checar se está muito úmido. E se continuar muito úmido, talvez você tenha que mesclar com a pedra ou alguma coisa do tipo. Porque a umidade em excesso na raiz vai acabar apodrecendo e ela vai acabar adoecendo. Mas tudo depende. Então, se você é de uma região mais quente, você consegue acompanhar que ela seca mais rápido, beleza. Por exemplo, se você coloca um vaso de barro, o vaso de barro ele tende a secar muito mais rápido do que esses aqui de plástico, que eu replantei, por exemplo. Que agora está passando a época da chuva, então a gente não teria tanta preocupação com isso. Agora sim, cuidados importantes nessa questão. Replantou, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas muito cuidado onde você vai colocar essa sua planta. Então, pensando na Phalaenopsis, por exemplo, regou ela, muito cuidado. A Phalaenopsis ela queima muito fácil, a valqueriana ela é bem mais resistente. Mas sim, se você molhar a folha da Phalaenopsis e bater sol, ela vai se queimar. E aí não tem o que você fazer, não vai recuperar a folha, não precisa cortar a folha, vai nascer uma nova, mas ela vai ficar daquele jeito. Faz parte da natureza, esses machucadinhos que faz. Se você quer uma planta perfeita, compra uma de plástico. Cuidado onde você vai colocar. Então, de preferência, um sol mais brando, uma iluminação indireta, principalmente na hora da rega.
coloque sempre em algumas banquetinhas. Antes do orquidário, eu comprei uma na Shopee mesmo. Eu até deixo o link aqui para vocês. Que montava as prateleiras e nem era muito caro, era de plástico, então era bem baratinho. Onde eu encaixava, obviamente, deixa as mais pesadas embaixo e as mais levinhas em cima. Mas não deixa em contato direto com o chão, porque o chão sobe a umidade e estando em contato direto com o chão é muito mais fácil ela pegar uma doença, é muito mais fácil de algum bicho subir e já ir direto pelas raízes, que não é o que a gente quer a planta saudável e florindo. Então é isso, gente, espero ter ajudado vocês, ensinado como replantar, no caso aqui com a pedra brita e o isopor. Posso aplicar isso em todas elas? Menos a de terra. De terra vamos estar dando preferência para plantar elas em terra mesmo. Como por exemplo as sementes, as bambuzinhos. A bambuzinha ela vai crescer se eu plantar no substrato, uma casca de... vai crescer também, porque a bambuzinha ela é super resistente. Por exemplo, a olho de boneca, a chuva de ouro, elas são plantas extremamente resistentes. Então, você colocando assim, mantendo os cuidados básicos, elas vão durar muito. Só tem a questão da Phalaenopsis que ela é um pouquinho mais chatinha, mas assim, tomando esses cuidados básicos que eu falei, você não vai ter problema com a sua planta. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês querem aprender em relação ao cultivo de orquídeas e plantas em geral. Um abraço e até a próxima.